Fala, meus brothers! Deixa eu te dar um recado rapidinho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre e aperta agora o botão vermelho de inscrever-se. Sério, nossa meta é chegar nos 100 inscritos. E com a sua ajuda, a gente chega lá num piscar de olhos. E ó, se você se inscrever, eu prometo mandar um sorriso virtual especial só pra você. E não esquece de ativar o sininho, porque se você não ativar, o YouTube simplesmente esconde meus vídeos de você. E aí, como é que a gente fica? Com saudade, né? Então, bora lá! Agora sim! Vem comigo! Lá nos anos 90, o universo dos videogames estava prestes a sofrer uma transformação que mudaria tudo para sempre. Depois daquela guerra épica entre o Super Nintendo e o Mega Drive, a indústria se preparava para um salto gigantesco, um passo que iria redefinir completamente o que a gente entendia por jogar. A tecnologia evoluía numa velocidade absurda, os gráficos 2D, que a gente tanto amava, estavam chegando ao seu limite, e aquele sonho antigo de criar mundos tridimensionais, imersivos, começava a se tornar realidade. Era o início de uma nova era, a era dos 32 e 64 bits, a era da revolução 3D. Essa mudança toda veio acompanhada de muita coragem, de riscos enormes e, claro, de novos protagonistas no tabuleiro. Foi exatamente nesse momento que a Sony, uma completa novata no mundo dos games, decidiu que era hora de entrar em cena. Depois de uma parceria que não deu certo com a Nintendo, ela resolveu seguir seu próprio caminho e criou o PlayStation, um console que, sem que ninguém esperasse, mudaria a história para sempre. Enquanto isso, a Sega, já consolidada, apostava todas as suas fichas no poderoso Saturn, um console tecnicamente impressionante. E a Nintendo, claro, preparava o seu grande trunfo. O Nintendo 64, o primeiro console a vir de fábrica com um controle analógico e um poder gráfico que deixava todo mundo de queixo caído. Mas a verdadeira revolução, o que realmente virou o jogo, veio de um pequeno disco brilhante, o CD-ROM. Pensa comigo, mais espaço de armazenamento, qualidade de som muito superior e, o mais importante, muito mais liberdade para os criadores de jogos. Os cartuchos, por mais icônicos que fossem, limitavam a imaginação. Os CDs, por outro lado, a libertavam. O PlayStation aproveitou essa vantagem como ninguém e rapidamente se tornou o queridinho dos desenvolvedores, que podiam finalmente criar jogos mais longos, com cenas cinematográficas e trilhas sonoras orquestradas. Enquanto isso, o Nintendo 64, teimoso com seus cartuchos, mostrou que ainda tinha muita lenha para queimar. Ele entregou mundos em 3D que pareciam pura magia, com uma fluidez e uma solidez que eram difíceis de acreditar na época. Foi nessa geração que nasceram lendas que vivem nos nossos corações até hoje. Foi aqui que vimos o Super Mario 64, o jogo que literalmente ensinou o mundo a jogar em 3D, estabelecendo as regras que são usadas até hoje. Foi a geração de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, uma obra-prima absoluta que emocionou milhões de jogadores e é considerado por muitos o melhor jogo de todos os tempos. Vimos também Final Fantasy VII, que pegou os RPGs e os transformou em experiências cinematográficas épicas, com uma história que marcou uma geração inteira. Metal Gear Solid chegou para provar que os jogos podiam, sim, contar histórias profundas, complexas e maduras, com uma direção digna de Hollywood. Resident Evil trouxe o medo, o puro terror de sobrevivência, para dentro da nossa casa. E claro, tivemos o Crash Bandicoot, o mascote carismático que deu um rosto à nova era da Sony, competindo diretamente com Mario e Sonic. Mas a revolução não estava só nos jogos, na tela da TV. Ela estava também nas nossas mãos. O controle analógico e a função de vibração chegaram para ficar e mudaram completamente a forma como a gente sentia o jogo. O DualShock da Sony e o Rumble Pack da Nintendo foram inovações geniais. Pela primeira vez na história, o jogador não estava apenas vendo a ação acontecer. Ele estava vivendo, sentindo cada impacto, cada explosão, cada passo do personagem. A imersão deu um salto quântico. Jogar se tornou uma experiência muito mais física, muito mais visceral.
Cada corrida, cada pulo, cada golpe era sentido na palma da mão, conectando a gente de uma forma nunca antes vista com aquele universo digital. Com o passar do tempo, o PlayStation se tornou um fenômeno global absoluto, vendendo mais de 100 milhões de unidades e consolidando a Sony como uma gigante da indústria. O Saturn, infelizmente, apesar de suas qualidades, acabou ficando pelo caminho, marcando o início do fim para a Sega no mercado de consoles. E o Nintendo 64, mesmo com vendas menores que as do seu principal concorrente, conquistou um legado imortal com uma biblioteca de jogos que são verdadeiros tesouros e que continuam sendo amados e jogados por fãs no mundo inteiro até hoje. As antigas guerras de bits, de quem tinha o processador mais rápido, chegaram ao fim. E uma nova batalha começou, uma batalha que não era mais pelo poder bruto, mas sim pela experiência, pela emoção, pela arte de contar histórias. A quinta geração dos videogames foi muito mais do que uma simples evolução técnica. Foi o momento em que os videogames deixaram de ser vistos apenas como brinquedos e se tornaram de fato arte, cultura e uma fonte poderosa de emoção. Foi a geração que mostrou ao mundo que jogar também é viver histórias inesquecíveis, sentir emoções profundas, sonhar acordado. Foi o nascimento da nova era, a era em que os jogos se transformaram em mundos, a era em que a nossa imaginação finalmente se transformou em realidade. E essa revolução ecoa até hoje em cada novo jogo que a gente liga. E aí, curtiu essa viagem no tempo? Qual foi o seu console favorito dessa geração? Me conta aqui nos comentários. E claro, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal e se inscrever se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir e até a próxima!